Oi, tudo bem? Hoje o assunto será os efeitos que ocorrem após as EQMs. Muitas pessoas relatam que após terem vivenciado uma experiência de quase morte, tiveram sensações, premonições e algumas até mesmo a visão de seres espirituais. Esse é um assunto muito curioso. Poderes estranhos pós-EQM. Vamos analisar aqui algumas informações bem interessantes sobre o que ocorre após as EQMs. Como um bônus para vocês, eu vou citar aqui e também vou deixar na caixa de informações sugestões de bons filmes que falam de EQMs e também vou citar documentos de pesquisa. Vamos começar então explicando um pouquinho mais sobre esse curioso fenômeno, antes de entrarmos no assunto que é o pós-EQM. Vamos falar o que é a própria EQM. Existem diversos estudos científicos e instituições que investigam experiências de quase morte, tanto do ponto de vista médico quanto psicológico. Entre os estudos científicos, nós podemos citar esses aqui. O estudo AWARE, conduzido por Sam Parnia e colegas. O estudo Awareness During Resuscitation investigou casos de EQMs em pacientes que sofreram parada cardíaca. O estudo investigou relatos de consciência durante a parada cardíaca e de possíveis experiências fora do corpo. O estudo do Hospital de Southampton, também liderado por Sam Parnia, este estudo focou em pacientes que sobreviveram à parada cardíaca e coletou relatos diversos de EQMs, investigando o conteúdo e a frequência dessas experiências. Também tem estudos da Universidade de Waterloo, conduzido por Kenneth Ring e Sharon Cooper. Esse estudo explorou EQMs, incluindo tanto experiências positivas quanto as negativas, e investigou os efeitos psicológicos e transformadores dessas experiências. E também tem o estudo de Pim van Lommel. O cardiologista Pim van Lommel conduziu pesquisas sobre EQMs, enfocando os aspectos neurofisiológicos e espirituais das experiências. Mas vamos então agora falar sobre os efeitos após as EQMs que sabemos que existem. Para quem pesquisa esse assunto, que hoje em dia está cada vez mais acessível, não é, ao público graças à internet, logo a gente percebe esse estranho fenômeno. Pessoas que passaram por EQMs, logo que retornam à vida normal, né, a vida física, vamos colocar assim, contam que depois da experiência, a vida delas se transforma de alguma maneira. Deborah Diamond escreveu o livro Poderes Inexplicáveis após Experiências de Quase Morte, que aborda esse tema. Na entrevista de Lucas Owles, feita em julho de 2017, no canal Afinal, o que somos nós? Aqui do YouTube, e conduzida pelo Dr. Edson Amâncio, temos a pergunta feita pelo médico ao jovem Lucas, que teve uma impressionante EQM. Lucas, você mencionou como a maioria das pessoas que passam o que você passou, que desenvolvem algumas capacidades que não tinham antes. Gostaria que você falasse sobre isso. E o Lucas responde: a porta não fechou. Eu voltei, mas a porta ficou meio aberta. Então ele contou alguns eventos, ocorridos, como por exemplo, no hospital ainda, ele foi para um quarto onde estava um homem em coma e que já estava em coma há 15 anos. Mas o Lucas não sabia disso e no meio da noite ele acordou e viu esse homem sentado na cama. E esse homem então pediu para o Lucas dizer à mãe dele, a mãe do homem, diga para minha mãe que eu estou bem. Na manhã seguinte, esse homem morreu, mas o que o Lucas viu foi na realidade o espírito dele,
E ele deu então, o Lucas, né, deu à mãe desse paciente o recado e foi uma coisa que consolou ela um pouco. Ele também relata na entrevista que como a porta ficou entreaberta, ele quer dizer a porta de comunicação com a dimensão espiritual. Muitas vezes ele também sente presenças em certos ambientes, presenças de espíritos que, segundo ele, são dos mais variados tipos. Alguns estão com medo, outros transmitem calma, paz, beatitude. Enfim, segundo ele, há uma grande quantidade de seres espirituais que, em alguns momentos, podem estar exatamente do nosso lado, mas nós não os vemos, enquanto eles nos veem. O Lucas deu a entender que nem todos os seres que ele pressentiu são humanos, ou digamos, espíritos de pessoas falecidas. Alguns não são humanos, disse ele. Bem, que há uma infinidade, né, de seres espirituais não humanos, eu acho que todos nós sabemos, né? Anjos, demônios, de altas ou baixas hierarquias, tanto faz, né? Mas existem. Mas é interessante ouvir alguém que viveu uma EQM relatar isso. Eu vou deixar no comentário fixado os links com as 3 partes dessa fantástica experiência de Lucas, para que vocês assistam e fiquem tão impactados quanto eu mesma fiquei. Outra entrevista é com a Beatriz, a esse mesmo canal, em agosto de 2017. Ela disse que após a sua EQM, ocorrida depois de um acidente de carro, ela teve o seu 6º sentido aflorado, além de se sentir deprimida, né? E com muito mal-estar, um pouco antes dela ficar sabendo que alguém faleceu. É como se fosse uma premonição, diz ela, só que voltada para esses tipos de eventos, ou seja, ela pressentia quando algum conhecido ia falecer, porque ela se sentia deprimida alguns dias antes. Na entrevista do mesmo canal, Afinal que Somos Nós, que é um canal muito interessante, o Dr. Edson Amâncio entrevistou o Dr. Lauro Marubayashi, que após uma EQM referiu-se a uma mudança sutil no seu entendimento da vida, a qual ele encara como uma missão dada por Deus, e que às vezes ele pressente o que deve ou não deve ser feito, principalmente na sua delicada profissão de médico anestesista. Algumas pessoas dizem que após o acidente ou a doença que causou a EQM, eles sentem a vida de uma outra forma, como se lhe fosse dada uma segunda chance. Mudam os seus pensamentos e começam a encarar a vida como se fosse um verdadeiro presente. Eles dizem que as suas intuições e os seus pressentimentos ficam mais aguçados. Alguns até leem o pensamento das pessoas que estão próximas. Finalmente, também há alguns casos de poderes de cura ou às vezes até autocura, em que a própria pessoa tem uma determinada doença, passa pela EQM e ao retornar, ela percebe que tal doença já não existe ou está num processo de cura. Uma outra experiência, essa bem diferente das demais e de certa forma até um pouco assustadora, foi a que aconteceu com a jovem Roberta, que foi entrevistada em novembro de 2017. Como eu disse, os links de todas essas entrevistas estarão no comentário fixado. Ela sofreu um terrível atropelamento aos 7 anos de idade. Sofreu então 2 EQMs. Talvez por ela ser ainda tão jovem, ela sofreu terrivelmente, pois sentia dores, segundo ela, quase o tempo inteiro. Deve ter sido um horror, né? Ainda mais para uma criança. Uma das suas EQMs, ela diz que não foi agradável, pois ela sentia muita raiva de tudo, tanto das pessoas quanto da situação, e não entendia, né, por que ela, só uma criança, né, estava passando por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, né, tão grande.
Após uma recuperação que foi bem lenta, ela disse que voltou do coma e, ao retornar para a casa dela, ela passou a ver, ouvir e sentir entidades. Segundo ela, eram espíritos, né? Segundo a visão dela, né? Espíritos que a xingavam, que a assustavam e que, infelizmente para ela, a EQM não tirou o medo da morte. Analisando esse caso da jovem, né, que é um dos pouquíssimos que acontecem em que a pessoa não perde o medo da morte, pois a maioria, eu acho que 99% dos casos, as pessoas, além de perderem o medo da morte, né, elas passam a encarar a vida de uma forma mais leve. Eu acredito, né, opinião minha, né, após refletir, que a primeira EQM dela, segundo ela, foi positiva. Essa primeira EQM acabou por abrir aquele portal, digamos assim, né? Que seria o portal, ou seja, a passagem entre as dimensões física e espiritual. Talvez por ela ser tão criança, né? Tão jovenzinha, alguns seres das trevas tenham se aproveitado para perturbá-la, né? Já que ela, na sua inexperiência, ela não tenha tido condições, né, de se defender espiritualmente. Mas, no geral, a grande maioria das pessoas relatam sensações diferentes no pós-EQM, que são intuição aguçada, pressentimentos, premonições, sonhos lúcidos e bem simbólicos, e uma grande reviravolta no modo de enxergar a vida. Quase todas dizem que se sentem integradas ao mundo espiritual. Muitas se apegam mais a Deus, aos ensinamentos de grandes mestres, né? Ou simplesmente passam a viver cada minuto da vida com mais alegria e mais esperança. Agora eu vou citar para vocês o bônus, né, que eu falei. Dicas de filmes e documentários bem interessantes sobre EQMs. Linha Mortal, de 1990, que tem, inclusive, temos aqui no canal uma resenha. É um filme que segue um grupo de estudantes de medicina que experimentam EQMs induzidas. Além da Vida, de 2010, dirigido por Clint Eastwood, é um filme que aborda temas de vidas após a morte e EQMs através de diferentes personagens. O Céu é de Verdade, de 2014, também temos resenha aqui no canal, onde Colton Burple, um menino de 5 ou 6 anos de idade, passa por uma EQM durante uma cirurgia. The Lazarus Effect, ou Renascida do Inferno, de 2015. Esse é um título pesado, né? E o filme também é um filme de terror. E é um thriller, né? Um thriller de horror que explora a ressurreição e EQMs com toques de ficção científica. Se você gosta do tema EQM, mas não está a fim de assistir um filme com cenas assustadoras, né? Talvez não te agradem, esse é só para quem gosta mesmo de terror. Aí temos Milagres do Paraíso, de 2016, que também está aqui no canal, a resenha dele, sob a direção de Patricia Regan. O filme é uma verdadeira lição de vida e conta a história real da cura de uma menina após um acidente e uma EQM. O próximo é de 2024, é desse ano, Depois da Morte. É um documentário da Angel Studios, que é a mesma produtora do famoso seriado The Chosen, né, de 2017, e também do filme bem famoso aqui no Brasil, O Som da Liberdade. Esse documentário explora as EQMs de uma forma bem isenta, né, e conta histórias de pessoas que retornaram à vida após eventos médicos extremos. A direção é de Stephen Gray, Chris Radke. É um excelente documentário que discute a possibilidade da vida após a morte e traz a questão das EQMs, com opinião de cientistas, médicos e pessoas que viveram essas experiências. Como eu já disse, eu vou deixar os links mais interessantes no comentário fixado e peço que você deixe aqui o seu like, né?
faça o seu comentário, se inscreva para nos ajudar a crescer e a trazer mais informações e com mais qualidade também, né, para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!